Oi, pessoal. Então, vamos seguir a terceira etapa, então, das nossas aulas sobre CAR, tá? A gente tem, então, o nosso limite da nossa propriedade, que está dentro daquele município da aula 2. Eu vou mudar aqui a simbologia, tá? Vou usar uma que eu já salvei, tá? Vou aqui uma chamada CAR, tá? Nós vamos ter uma aula sobre simbologia, não se preocupe. Tenho a área do imóvel, vou inserir, então, a gente já fez, né? Aquela parte de usar o Quick Map Service. Vou colocar o Google Satélite e vou colocar junto o Bing, tá? Então, vou desabilitar aqui, ó, para vocês verem a diferença da base de dados, tá? O Bing aqui tem uma nuvenzinha, ó, uma sombra aqui. Vamos ver agora mesma sombra, ó, tá? Então, provavelmente é a mesma base, tá? Então, agora, seguindo aquele nosso checklist, tá? A primeira coisa era definir a área da propriedade. Agora, a gente vai criar as classes de uso, tá? Então, hoje eu vou ensinar vocês a montarem, a começar a montar um projeto em GeoPackage, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no navegador de vocês, tá? Eu estou aqui com a minha pasta do projeto Bahia e vou selecionar, clicar com o botão direito, vou em novo, tá? E vou criar um diretório que seria uma pasta, tá? Mesma coisa que a gente faz lá no Windows, tá? Vou botar aqui vetorização. O GeoPact permite caracteres especiais, tá? Então, aqui dentro da vetorização, tá? Eu vou clicar aqui em novo novamente e vou em GeoPact, tá? Ó, criou aqui. Então, eu vou botar assim, ó, usos, né? Ou vamos botar assim, classes de uso. De uso. E dou um Enter. Agora, gente, a gente criou um arquivo GeoPact, tá? Criamos o que a gente chama uma base de dados. Com o botão direito, a gente vai criar uma tabela agora. Vou clicar em tabela. E a primeira classe que a gente quer agora, que nós vamos pegar, são as áreas de cultivo, tá? Então, vamos botar assim, lavoura. Lavoura, tá? Então, o nome da tabela é lavoura, tá? E eu vou colocar aqui uma geometria do tipo polígono. Vou incluir a dimensão Z, tá? E essa poligonal aqui, na verdade, ela está. Cadê minha tabelinha? Ela está na zona UTM, Sirgas 24, tá? Então, agora a gente vai selecionar e salvar essa tabela em Sirgas, tá? A base do projeto vai estar em coordenadas geográficas, mas as classes de uso nós vamos trabalhar em UTM, tá? Vou adicionar um campo novo, tá? Que vai se chamar área, tá? Ele vai ser um campo do tipo decimal. Por quê? Porque eu quero que ele seja do tipo duplo, tá? E aqui, ó, algumas coisas eu não preciso modificar aqui, tá? Eu só quero área, número decimal do tipo duplo, tá? E vou clicar em OK, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, camadas, e vou adicionar quem? As nossas classes lavoura, tá? Então, tá aqui a lavoura, tá? Agora vamos fazer uma vetorização já usando uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. Nós vamos usar o menu de aderência, tá? Esse menu de aderência aqui, ó, que parece essa ferradura aqui, ó, tá? A gente vai lá nas configurações em opções,
as configurações iniciais e vai lá em vetorização e pede para habilitar a aderência. Tá aqui ela, tá? Deixa nesses padrões se quiser, tá? E a cor que ela vai aparecer, que vai definir que tá num vértice, tá? É essa cor aqui. Eu não mudo, tá? Dou um OK. E aí aqui, ó, se vocês não têm o menu, vocês vão em exibir, barra de ferramentas, tá? Ferramentas de aderência. Primeira coisa que a gente faz, tá? Quando começa a vetorização de várias classes de uso, tá? É trabalhar a aderência, selecionar aqui para todas as camadas, e aqui, ó, gente, a gente tem o que a gente chama de verificar as topologias. Então, a gente vai pedir para evitar sobreposição, tá? Então, aqui, tá pedindo para evitar. Esse aqui, ó, é o trace, tá? É o traçar, tá? Eu vou usar ele depois para vocês verem. Então, a primeira parte, a gente quer vetorizar a lavoura, tá? Vou clicar aqui no menu de edição, botão direito, alternar edição, tá? E aí eu venho aqui, ó, adicionar polígono, tá? Eu tô com a edição de vetorização avançada habilitada hoje, tá? Vamos lá. O que que a gente pensa que é lavoura aqui nessa propriedade? Provavelmente, tá? Esses locais aqui. Lembra que eu falei? A primeira coisa que a gente começa a vetorizar é aprender a fazer, então, essa interpretação do que a gente está enxergando, tá? Então, por que que a Bahia é mais, digamos assim, é difícil para mim? Para vocês, talvez não, tá? Porque essa cor da vegetação que ela apresenta, tá? Ela não é um verdinho bonito aqui, ó. Por isso que aqui no Bing, às vezes, é interessante usar porque ele coloca essa filtragem de uma cor mais em evidência. Então, cor, padrões. O que que é o padrão aqui, ó? O círculo, isso aqui é um pivô de irrigação. Aqui, quadrados, linhas, né? Em forma de quadrados, retângulos. Então, isso identifica que tem uma lavoura, tá? Esse uso de lavoura, tá? Quando tem a verde, vegetação, tá? Nesse caso aqui a gente consegue ver até, talvez, os boizinhos, tá? Em alguns casos a gente consegue ver os bichinhos pastando. Aqui, ó, aqui também tem uma área em círculo, tá? Mas isso aqui não é pivô, tá? Isso aqui provavelmente é um local de doma de animais. Agora, esses círculos aqui, tá? Isso aqui tem que estar com jeito de ser bebedouro de gato. Tá? Então, isso aqui, na verdade, ó, não seria lavoura. Isso aqui seria, na verdade, cercados de pastagem, que a gente chama de pastoreio rotativo. Podem ver que tem diferença aqui, ó. Então, seria uma pastagem, um uso de solo, então, do estilo pastagem, tá? Com essas comedouros aqui, bebedouros, tá? Aqui, por exemplo, também, ó, aqui tem um quadradinho aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de benfeitoria, tá? Então, para cada uso, nós vamos criar o quê? Uma tabela aqui dentro do banco de dados principal, tá? Que é classes de uso. Então, a princípio, tá? Eu vou começar por esse quadrado aqui. A lavoura, depois eu vou mostrar para vocês esse pivô aqui, como é que faz, tá? Mas aqui daria para fazer uma tentativa, tá? Então, vamos lá. Provavelmente toda essa área aqui é lavoura, tá? Então, vou fazer aqui um quadradinho aqui, ó. Tá? Por que que eu estou seguindo essa linha? Tá? Porque isso aqui provavelmente é uma estrada, tá? Vou pegar aqui, ó.
e vou ir, aqui dá para ver que aqui é a sombra de uma cerca, ó, e vou ir até o final aqui, ou até a linha do limite da propriedade, e aí, ó, quando eu cheguei na quina aqui, ó, ficou o quadradinho rosa, aquele que eu falei. Eu dou um clique, tá? E vou dando cliques nos quadradinhos, tá? E aí, parei aqui, ó. Botão direito, ele vai criar um contador de feições e a área a gente vai deixar em branco, tá? Então, criamos o nosso novo. Como aqui, por enquanto, não tem um polígono lateral para dizer se vai ter sobreposição ou não, tá? A gente deixa, não vai aparecer o erro caso aconteça. Tá? Agora, como é que eu faço o famoso cálculo de área? Existem várias formas de calcular a área, tá? A principal delas que eu uso, tá? É usando o próprio formulário aqui das propriedades. Tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó. Hoje eu vou ensinar vocês a criar formulário de atributos, tá? Vocês vão vir aqui. Tem todos os fields, ou seja, os campos. Vem aqui, a gente criou o campo área, lembra? Aqui no apelido, a gente vai chamar ele de aqui, área, underline, espaço, né? Em hectares. Fechar. E aqui, ó, valor padrão. Valor padrão, eu vou aqui no símbolo de somatório, aqui que significa equação, e vou, tá? Vou mostrar aqui para vocês a fórmula. Então, é round, tá? Abre parênteses, área, abre parênteses de novo. Se vocês estão usando a 322 em diante, né, a versão do QGIS 322 em diante, a gente está usando agora em função do cifrão o arroba, geometry, fecha o primeiro parênteses, divide por E4. O que seria E na quarta? 10 na quarta, tá? Ou seja, tem 4 zeros, mas se eu botar aqui 10.000, ó, tá? Aqui continua na minha pré-visualização, já está aparecendo o resultado. Tanto faz, tá? E 4, o que que significa 4? 4 casas depois da vírgula, tá? Se eu quiser botar para 2, tá? Como a gente trabalha em hectares, a gente gosta de trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Então, é essa fórmula aqui. Dou um OK, tá? E aí eu venho aqui, ó, aplicar padrões, valores padrões ao atualizar. Por quê? O próximo polígono, ele já vai me dar a área depois que eu finalizar a vetorização. Vou dar um OK, vou fazer um exemplo. Vou desenhar aqui um polígono qualquer. Ó, já apareceu aqui. Então, já dá para fazer o cálculo de área, tá? Cancelei porque, olha aqui, ó, tá? Já está aparecendo aqui a minha coluna e aqui eu tô com um probleminha aqui de delay no vídeo, mas já deveria estar aparecendo a área, tá? Vou salvar, é isso por enquanto.